Estamos em pleno mês nacional do júri. A iniciativa é da Estratégia Nacional da Justiça e Segurança Pública em parceria que une o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério da Justiça. Para essa mobilização, os tribunais de todo o país agendaram cerca de 5.000 sessões no Tribunal do Júri. E para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui no estúdio do Jornal da Justiça o conselheiro do CNJ, Arnaldo Cepian Júnior. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, quais são os objetivos desse mês nacional do júri? Olha, primeiro deixar claro ao seu telespectador que as jornadas anteriores, na realidade, estabeleciam a semana do Tribunal do Júri. E nós transformamos isso para 2016 no mês do Tribunal do Júri. E dizer que essa mudança foi feita de forma consensuada com os 26 tribunais de justiça dos estados e o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. E entendemos que seria importante fazermos isto por quê? Porque a questão do crime doloso contra a vida, o homicídio, é o primeiro bem penalmente protegido, é assim que estabelece o nosso Código Penal na parte especial, e nesse momento bastante particular que a questão da segurança pública tem enfrentado, esse é o tipo de delito que de fato atormenta significativamente a sociedade brasileira. Então o Judiciário entendeu, e o Judiciário, juntamente com os demais personagens do sistema de justiça, o Ministério Público, e por isso que nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, eu sou do Ministério Público, eu ocupo a cadeira do Ministério Público dos Estados, sou procurador de justiça em São Paulo, a advocacia pública, advocacia privada, no sentido de empreendermos um esforço em dedicarmos este mês para a realização do maior número de plenários possíveis, porque o processo relacionado com os crimes dolosos contra a vida, ele tem duas etapas e nós temos dando ênfase à segunda etapa, que é o julgamento pelo plenário. Para que o Judiciário possa absolver quem tem que absolver e colocar em liberdade caso preso e condenar aquele que deve ser condenado. E nós estabelecemos 3 focos. Um deles é a violência de gênero. Alguns têm chamado de feminicídio, mas o feminicídio foi uma alteração ao artigo 121 do Código Penal, que surge em março de 2015, então ainda é uma qualificadora muito recente. Então, na realidade, a nossa preocupação era a violência contra a mulher. Também demos foco nos homicídios praticados por policiais, no exercício ou fora da função, que essa é uma problemática que o Brasil enfrenta de forma muito aguda, e é importante que o Judiciário se debruce sobre essa situação e mostre que, quando é caso de reprimir e condenar, fará isso em tempo próprio. E o terceiro, e aí uma experiência que São Paulo desenvolveu e foi muito exitosa, em você combater os homicídios que são praticados nas margens dos bares, nos arrabaldes da cidade. Claro que isso envolve política social, mas esse combate neste tipo de ação homicida tem se revelado algo bastante importante e com resultados muito interessantes. Bom, e a gente teve essa abertura do mês nacional do júri na segunda-feira, né? Durante a abertura do mês nacional do júri, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, falou da importância do mutirão feito pelo Judiciário. Segundo a ministra, essa ação deve priorizar os crimes contra a vida e dar respostas à sociedade. Vamos ouvi-la. Nós estamos buscando todos os dados, nós, no Conselho Nacional de Justiça, de quem está preso, por que está preso, separar como manda a Lei de Execuções Penais, por que crime é preso e quanto aos homicídios, que resposta deve ser dada, em que tempo, até para aprimorar e para que no próximo mês nacional do júri e para que essas metas sejam refeitas de acordo com esses quadros e esses números que nos sejam apresentados. O selo que já foi mencionado aqui e a tentativa de fazer com que os juízes tenham condições de trabalhar juntamente com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, é exatamente para que os tribunais e os juízes saibam que estamos todos juntos nesta mesma empreitada, nesta mesma peleja, que é uma peleja legítima e necessária para que o cidadão brasileiro possa, como eu disse, ir viver em sossego diante de um Estado que atua exatamente ao lado dele, como é nosso dever. Bom, nós ouvimos aí a ministra Carmen Lúcia falando da importância dessa semana, dessa peleja, como ela diz, na luta para fazer esse mutirão, né? Como
está sendo essa operacionalização nos tribunais? Bom, a fala da senhora ministra-presidente, ela é bastante importante, porque deixa muito claro algumas preocupações que é importante que seu telespectador tenha presente. A primeira é a preocupação da ministra com aqueles que estão encarcerados. E a preocupação que a ministra traz daqueles que estão encarcerados provisoriamente. Então, na medida em que eu tenho um crime de homicídio, e o homicídio qualificado é um crime hediondo, esse cidadão pode estar recolhido ao estabelecimento prisional aguardando o julgamento. Então, muito importante que esse julgamento seja célere. Eu sei que o tempo da justiça muitas vezes não é o tempo que a sociedade desejaria, mas nós estamos empreendendo todos os esforços para que esses dois tempos, digamos assim, efetivamente possam se encontrar em algum momento. Essa primeira preocupação que a ministra deixa muito claro na sua fala, e a segunda preocupação, em que esta é uma ação cidadã, é uma ação que envolve todo o sistema de justiça. Claro que o judiciário, eu costumo dizer, é o grande maestro, mas nessa orquestra é necessário um Ministério Público atuante, é necessário a advocacia, e não é à toa que na coordenação deste projeto, esta meta que é de responsabilidade do CNJ levar adiante, a ENASP é algo que foi criado em 2010, nós temos eu, da cadeira do Ministério Público, e o conselheiro Fernando Matos, da cadeira da Magistratura Federal. Então, tudo aquilo que tem sido feito, tem sido feito por mim, por Sua Excelência, o doutor Fernando Matos, ouvindo agora as orientações da ministra Carmen Lúcia. A operacionalização tem sido bastante boa, os magistrados estão entusiasmados. Eu tive a oportunidade de fazer a abertura no meu estado, no dia 1º, o presidente Paulo Dimas, os juízes titulares das varas do júri presentes, demonstrando lá a disposição de todas as comarcas que têm de varas do júri em trazer a sua contribuição. Nós sabemos que o judiciário trabalha com um número enorme de processos e temos certeza que a determinação e o empenho e o comprometimento dos magistrados, dos promotores, dos advogados públicos e privados farão com que aquela nossa ideia de realizar aproximadamente 5.000 plenários, que nós temos esse número aí marcado, nós conseguiremos atingir. E a ministra menciona em sua fala a questão do selo. O selo é um incentivo que nós damos aos tribunais, às varas, quando eles atingem uma determinada meta ou quando eles conseguem superar aquilo que eles estabeleceram como um patamar desejável. É uma forma de incentivar o magistrado, embora nós saibamos que o maior incentivo do magistrado é poder dar a prestação jurisdicional em tempo próprio e fazer aquilo que tem se revelado muito presente. O judiciário como último refúgio que a sociedade brasileira encontra para a pacificação social. Tá ótimo, muito obrigada, doutor. Eu conversei com Arnaldo Cepian Júnior, que é conselheiro do CNJ, e conversou hoje com a gente a respeito desse mês nacional do júri, que se prioriza julgamentos de crimes contra a vida. E começou nessa segunda-feira, vai até dia 30 de novembro. Tá ótimo, obrigada pela participação, doutor. Estou sempre à disposição de você e dos seus telespectadores. Muito obrigado. Tá ótimo, obrigada.